nacionais americanas eram de propriedade de 50 empresas. Então você tinha 50 pontos de vista diferentes disputando versões do mesmo fato. Em 2011, 90% pertencem a 6 companhias. 6 companhias de construção e de emissão de imagens de ideia. A concentração dos meios de comunicação que a gente fala e critica no Brasil não é uma exclusividade nacional. A concentração é hoje a marca essencial do mundo que nós vivemos. E o que tem e como esse elemento se vincula com o que a gente está vivendo? O Tobias falou do individualismo. Tem alguns teóricos que têm dito que nós vivemos hoje uma situação mais dramática do que o individualismo, porque de uma certa forma o individualismo pode ser uma base importante. Eu, como indivíduo, tenho uma identidade, me somo com você e a partir daí a gente constrói o todo. A base do indivíduo ela é importante. O problema hoje é que nós somos menos indivíduos e mais pessoas egoístas. Porque na era da televisão, tão concentrada e uma produção tão concentrada, as informações que circulam pelos grandes meios acabam formando uma grande família. Tem um teórico chamado Daniel Robert Dufour que ele fala o seguinte: hoje nas famílias você tem um terceiro pai, que é a televisão. Todos nós que temos cabelo branco lembramos que na nossa época a gente tinha no máximo uma televisão em casa, não é verdade? Eu me lembro quando a televisão entrou na minha casa. Eu tinha uma televisão e 6 irmãos. Então, para assistir um programa, paulada, quem vencia qual era o programa que a gente queria, estava todo mundo junto assistindo aquele programa. Já era, era uma forma de interagir. Hoje, alguém briga para escolher qual é o canal da televisão que vai assistir? Não, porque cada um tem a sua própria televisão. Cada um tem a sua própria televisão. Cada um vê o seu próprio, escolhe seu próprio programa, Para vocês terem uma ideia, na Inglaterra hoje, nos lares populares, 75% das crianças até 4 anos têm a sua própria televisão. Só que quando a gente assiste a televisão também nos assiste. A televisão também nos informa. A televisão também nos conta. E vamos criando uma grande família em termos de desejo de consumo, em termos de ideologia, em termos de reflexão sobre o mundo. Hoje todo mundo quer ter um tênis Nike. Hoje todo mundo tem seu jogador preferido no Barcelona. Nós todos vamos vivendo nessa integração a uma lógica que é uma lógica construída a partir de muitos poucos. Por outro lado, na igreja, na base, no popular, também as pessoas vão aderindo a esse grande desejo. Outro dia eu fui para Teresópolis, e com isso eu já vou começar a encerrar. Eu fui para Petrópolis com um físico. Companheiro, a gente ia fazer um debate lá. E no carro, ele estava ali naquela época do começo do golpe, e o Emael me dizia assim: você sabe quem é o responsável por tudo de ruim que está acontecendo no Brasil? Tudo. Pelo Temer, pelo Cunha, por essa desgraceira toda. Você sabe quem é a pessoa responsável por isso? Eu digo: não, Emael, não tenho ideia. O Papa João Paulo II. Eu falei: quem? Ele falou: não, o Papa João Paulo II. Porque quando ele começou a desmontar a igreja de base, ele tirou a possibilidade de uma disputa de projeto em relação a isso que a gente está vivendo. É claro que não é tão simples, mas no meio de todo esse esquema, a questão principal hoje é que esse modelo dos super ricos não é só que ele corrompe porque todo mundo quer botar o dinheiro no bolso. É porque ele corrompe os nossos sonhos e os nossos desejos. Então, ao invés de a gente querer acabar com um sistema que gera tanta concentração, tanta destruição ambiental e tanta pobreza, a gente quer
é ser parte do clube. A gente quer é ser incluído na galera de cima. Essa é a maior corrupção para mim. É a corrupção dos nossos sonhos, dos nossos projetos e dos nossos desejos. Se a gente está corrompido em termos dos nossos desejos, a gente vai estar corrompido também em termos das nossas práticas. Hoje, então, eu acho, e acho que essa é parte do nosso enorme desafio, o projeto que nós construímos, o projeto que era o projeto que desafiava o projeto capitalista, tal como ele aconteceu no mundo real, ele não serve mais como projeto de referência. Porque ele também não foi capaz de construir uma alternativa efetiva em termos de pensar o que é viver bem no mundo em que nós vivemos. O que é uma ideia de saciedade? O problema maior do capitalismo é que ele gera uma fome incessante. Você compra um celular e o seu celular já ficou velho na hora que você comprou e você já começa a desejar o outro e já começa a olhar para o do vizinho. Então, essa fome incessante, estimulada incessantemente, é incompatível com o nosso planeta. O nosso planeta é lindo, maravilhoso, e como dizia o Gandhi, cabemos todos, mas não cabe a ganância humana. Então, como é que nós fazemos para recuperar o controle sobre o mercado, a recuperar o controle sobre os padrões de ação política que se fazem na égide do mercado? Como é que a gente se reconecta com esse planeta ao qual nós pertencemos para pensar um modo de ser e estar nesse mundo que seja compatível com o mundo que nós vivemos? É hoje quase um chamado à religião no sentido da religação. Uma religação que começa com um religar da gente com a gente mesmo. Quando você está profundamente ligado com você mesmo, você está ligado também com quem está ao teu lado. Porque você sabe que você não é se o outro não é também. Então hoje, o grande chamado talvez seja, e eu vou convidar vocês a gente fazer essa experiência um minuto. Vamos fechar os olhos. Vamos parar um segundo e habitar essa casa primeira que é o nosso próprio corpo. Vamos respirar juntos uma vez, inspirando a bondade de Deus e exalando todas as nossas dores, angústias e medo. Nesse silêncio, vamos sentir forte o pulso do nosso coração, que pulsa com a Terra, que pulsa com esse planeta, que pulsa com o Sol, que pulsa com a galáxia, que pulsa com a galáxia junto com outras galáxias. Nesse silêncio, vamos sentir a força da presença do irmão, da irmã que está do nosso lado. Vamos escutar o coração que bate perto de nós. É desse lugar, profundo e ligado, que eu convido vocês a retornar e construir uma história que não tem um futuro certo, mas tem um princípio de amor, de bondade, de generosidade. Cada um de nós hoje, retornando, é convidado a ser parte dessa igreja do Deus dos pobres. Obrigada. Obrigado, Moema. Moema fala do cuidado com a casa, certamente, absolutamente envolvida com a leitura Louvado Seja, com a leitura da encíclica
de Francisco, ela fala do cuidado com a casa. Moema fala, certamente, por conta da sua tradição franciscana, fala dessa relação consigo mesmo, da relação com o outro, da relação com a natureza, certamente por conta da sua tradição franciscana. Moema denuncia que vivemos um tempo em que 62 famílias, 62 pessoas acumulam uma riqueza igual à da metade da população mundial. Mais de 3 bilhões de pessoas. 65 pessoas acumulam uma riqueza igual à metade da população mundial. Moema denuncia que essas pessoas têm mais poder do que vários estados nacionais, vários países. Essas pessoas, essas 65 pessoas, têm muito mais, 62 pessoas, obrigado, principal, 62 pessoas têm muito mais poder do que vários países. E Moema lembra que é neste mundo que nós somos chamados a ser cristãos. Moema lembra que nós estamos comemorando os 50 anos do concílio que transformou a face da igreja. E eu quero lembrar que na terceira conferência episcopal latino-americana em Puebla, em 79, lá estava Dom Adriano Hipólito. As conferências de Medellín em 68 e de Puebla em 79 trouxeram para a América Latina uma forma nova de ser igreja. Dom Adriano está no centro desta forma nova de ser igreja. Uma forma de ser igreja que Moema lembrou, que é uma igreja que faz a opção preferencial pelos pobres, pelos despojados, pelos miseráveis, pelos últimos dos últimos. É esta igreja que nós somos chamados a ser na realidade dura da Baixada Fluminense. É nesta realidade que nós temos Dom Luciano como bispo, que, claro, eu pediria que também nos iluminasse com a sua fala. Alguma coisa se há de falar, está sendo gravado. O bem-aventurado Papa Paulo VI um dia disse assim: eles acham que o Papa sabe de tudo, mas não é verdade. Ele precisa de muitas pessoas para ajudá-lo. Colocando um pouco toda esta realidade do a senhora insistiu muito na questão econômica, política econômica. Mas eu gostaria que a senhora pudesse devolver a bola um pouco a questão cultural, a questão social. A senhora nos iluminou bastante com estes números que fala claro. Mas o que fazer? O senhor não deixou assim, mas a gente gostaria com o senhor como antropólogo, como professora. Para a igreja e para a sociedade, o que fazer? Como fazer uma revolução não violenta? Uma revolução não violenta para poder chegar a uma condivisão de bens e a chegar a que o mundo não seja depredado. Que caminho seguir hoje, por exemplo, no nosso Brasil, no nosso Estado? Pois é. Então o Papa Paulo VI pensa que o Papa sabe de tudo, mas não sabe tudo. Ele sempre precisa de alguém que o ajude, né?
nós vamos abrir um pouco. Aliás, o Luciano já faz uma questão, já faz uma pergunta direta para Moema. Não sei como é que ela vai responder essa questão, mas a gente vai abrir agora, não é? Para questões, quem é que tem, não necessariamente perguntas, mas o que é a lembrança, talvez valesse muito a pena, né? O que é a lembrança, o que a memória de Dom Adriano nos traz nesse dia de hoje, nessa realidade de hoje. Mas eu queria abrir, antes de abrir, eu queria lembrar a fala do Papa Francisco. Está aqui na Louvado Seja, ele diz: o mundo é algo mais do que um problema a resolver. O mundo é também um mistério gozoso que contemplamos na alegria e no louvor. Amém? O mundo é algo mais do que um problema a resolver. Não que não seja. E quando ele diz o mundo é algo mais do que um problema, ele não está dizendo que o mundo não é um problema a resolver. Mas ele inclui neste mundo um mistério gozoso que nós temos que contemplar. Acho que esse é um pouco o espírito. Eu queria abrir então para as questões, o Percival já está ali se escrevendo, mas também pensar o seguinte: este mundo que nós vivemos, este mundo que é um problema que precisa resolver por nós, que somos chamados a construir um mundo novo, é também um mundo em que a gente tem que contemplar. É também um mistério gozoso a contemplar, a louvar, a adorar. Nesse espírito, guardando a pergunta que Dom Luciano já fez para Moema, do que fazer, principal, seria bom vir aqui à frente. Podemos formar uma fila do povo, talvez, quem quiser fazer uma questão, que venha aqui na frente já poder aproveitar a filmagem e as fotos do Facebook. Bom dia para todos. Eu venho para cá para me fazer um depoimento na linha do pastor Boza, que eu chego aqui em Nova Iguaçu em 1984, no início de 84. E chego aqui em Nova Iguaçu sem conhecer ninguém. Eu estava numa crise religiosa, por questões mesmo da perseguição, da teologia da libertação. E eu estava numa situação que eu falei: não quero sair da igreja, mas também não dá mais para ficar onde eu estou. Eu preciso me reorganizar. E não queria ficar em São Paulo, porque lá em São Paulo eu seria muito bem acolhido por Dom Angélico Sandro, mas estaria ao lado da minha família, um homem de 30 anos encostado na família, não seria nada ideal, né? Então a ideia era começar tudo de novo com a mão na frente e outra atrás. E vim para cá. E me encontrei com o Dom Adriano, fui na casa dele, ele estava saindo, entrou no nosso carro, e eu fui contando a história minha rapidamente. Em síntese, eu cheguei para a Adriana e falei, com perdão da palavra, da Adriana, eu estou numa merda. E depois de ter terminado de falar tudo, ele olhou para mim e falou: pois bem, também na merda nascem os lírios. Eu falei: obrigado, não sei o que vai acontecer, mas obrigado. E me acolheu, não pediu licença, não perguntou nada mais, nem foi atrás da minha congregação religiosa. Vem para cá, me acolheu. Eu estou dando esse depoimento para dizer, ele não pedia a identidade. Vivi situações de outros companheiros, outras pessoas, situações gravíssimas, né? Que chegaram aqui e ele simplesmente acolhido. E queria acrescentar que a intolerância, né, também não só religiosa, também a intolerância política. Muitas pessoas vieram aqui para a Baixada porque estavam num trabalho político e havia perseguição política do regime militar. Então, Adriano acolhia a todos. Você quer trabalhar com o povo? Venha. Não perguntava identidade religiosa, política, nada disso. Eu lembro que médicos sanitaristas, 4, hoje no Rio de Janeiro, do MR8, perseguido lá pelo regime naquela época, eles eram revolucionários armados, foram acolhidos aqui para trabalhos com a saúde. Ele ficou pedindo, eu acho que esse bispo não só podia ser comunista, né? Um pastor
Mas esse é o maior do mundo, Moema aponta. A intolerância econômica. Os pobres, esse mundo não tem espaço para os pobres. É central nessa realidade que está colocada a economia e o dinheiro. A vida não tem espaço. Obrigado, pessoal. Sônia Ambrosina, meu nome. Eu também sou fruto, eu tenho quase 52 anos, e Dom Adriano me crismou quando eu tinha 18. E eu lembro da voz dele: receba por este sinal os dons do Espírito Santo. A paz esteja contigo. Ele não tinha assim, moça, uma voz melodiosa. Dom Adriano, quando chegava na nossa paróquia de Heliópolis, e aí eu quero fazer presente também, não a memória, porque ele está vivo, mas o desejo de Mateus Vivalda, que me pediu conta do que acontece lá no sábado. Ele que foi pretário. Mateus Vivalda, que foi vigário geral de Dom Adriano várias vezes dessa diocese, que caminhou lá do Caracuí. E eu conheci pessoalmente Dom Adriano. Dom Adriano era uma pessoa austera, consigo mesmo, inspirador, um franciscano de verdade. E tudo que a gente viveu aqui na nossa diocese está em mim muito gravado, muito forte, né? E hoje eu me vejo assim num tempo de lamentação, num tempo de aridez. Quando o Dom Sam pergunta a Moema o que fazer, hoje nós vivemos um momento, Moema, em que a gente não pode mais criticar nada, porque logo nos perguntam o que você então o que tem que fazer? Isso amarra as nossas críticas. Nós não sabemos o que fazer, nós temos que pensar juntos o que fazer. A situação é grave, é gravíssima, em torno de tudo, da economia, da política, da igreja, em todas as denominações religiosas. O pastor Mozas sabe muito melhor do que eu, o campo neopentecostal, como está. E na nossa igreja, a questão tem uma... Porque tem uma pilastra, né? É uma questão, hoje na Igreja Católica, muito forte a um clericalismo, a questão da Igreja Tridentina, hoje o retorno aos muitos paramentos, o retorno ao barrete, né, o chapéu de 3 pontas. Enquanto o Papa Francisco fala, nós não precisamos de príncipes. Muitas vezes um padre numa paróquiazinha pequena, lá no fim do mundo, ele está ostentando tudo isso. O que tem por detrás disso? Não é criticar a pessoa. Porque se a gente criticar a pessoa, a gente mata as pessoas. Eu estou pensando no dispositivo. É claro que João Paulo II não é responsável por tudo que aconteceu, como disse o amigo de Moema. Mas toda a desestruturação de nossa igreja ao longo do pontificado de João Paulo II, me desculpa com todo respeito àquela pessoa humana que tem sangue vermelho como eu, que mamou leite branco como eu, desmontou a CNBB brasileira, desmontou as nossas lutas, e hoje nós temos manifestações, como houve agora, na eleição passada no Rio de Janeiro, manifestações de notas repudiosas, de grupos fascistas mandando expulsar padres e uma freira porque estavam apoiando um outro modelo de eleição. O que é isso? Não dá para a gente esquecer isso. A gente está falando de dentro da Igreja Católica. Eu estou querendo cortar a minha própria carne. Então, eu lanço essas questões. Esse espírito de Dom Adriano que nos faz resistir. Pensar nas nossas práticas. Nós não podemos jogar uma boa partida se o dispositivo é cruel, se o dispositivo é fascista, se o dispositivo é
nós temos que enfrentar a angústia de cortar na nossa própria carne como igreja e dizer que temos uma iluminação agora com a própria presença do Papa Francisco, que realmente, mas quantas pessoas dentro da nossa igreja, enquanto instituição, estão com raiva dele, querem o ver pelas costas? Quantas? Né? Quantos têm um modelo de igreja totalmente? Então, o que é isso? O que é que nós hoje estamos fazendo, entregando, entre aspas, tudo a Deus e nos eximindo da luta diária, da construção do reino de Deus? O que é que as nossas missas de cura e libertação estão promovendo para favorecer a vida comunitária? A missa de cura e libertação, 500 pessoas. A missa dominical, a celebração da palavra, 50 pessoas. O que é isso? Que analisador é esse, pessoal, que a gente vai ter que ver? Tá? Eu lanço questões para a gente pensar. Ou simples. Enfim. Obrigada. Bom dia, meu nome é Suzana e eu tive a felicidade, penso, né, de conviver com o Adriano, de crescer com ele, e deu vontade de falar porque, em função das falas, né, aqui da mesa, em relação a esse questionamento do Dom Luciano, então o que fazer, né, e acho que a fala da Sônia, inclusive foi minha professora de religião, Miesa. Você professora lá? Sim. Isso não se faz, tá? Sempre que dizem pra gente, você foi o professor. Que foi uma fala muito feliz, eu acho, porque justamente deu vontade de relembrar o que o Dom Adriano falava, né? E eu acho que o que marcou muito ele na Baixada, na Diocese de Nova Iguaçu, a questão das bases, né? De estimular a base, o povo, uma coisa que preocupava muito, que ele sempre falava, né? Que é que o povo não era unido, né? A desunião, muitas vezes, do próprio povo, né? E não tinha missa que ele não pedia que o povo repetisse, né? Nenhum domingo sem missa, e quando não há missa, sem a celebração da palavra de Deus. Ele sempre pedia que nós repetíssemos isso, em toda a missa que ele celebrava, né? E a outra frase que ele pedia que a gente repetisse era participar da vida da comunidade. Ele sempre pedia isso, né? Porque a comunidade, a paróquia, era justamente o espaço propício, né, de encontro, onde poderia acontecer esse religar, né? Que a Mela lembrou bem aqui. Era a participação na comunidade, era a ação, né? Era a mobilização, a realização do reino de Deus através da comunidade, né, a participação das pessoas, né, procurando realizar efetivamente o reino de Deus, né? Então, justamente essa questão, né, não é só a cura e libertação, que vai muito no sentido, acaba às vezes muito individualista, né, contribuindo com essa cura, né, mas às vezes sem essa preocupação, né, mais coletiva e de como atuar e de como procurar realmente a transformação, né? Então, eu acho que isso que foi a grande marca dele, independente de qualquer ideologia política, de qualquer posicionamento partidário, que ele inclusive sempre procurou manter total independência em relação a isso, né? Ele não gostava de participar, de conversar com políticos, né? Ele não gostava de ligações, de associações com secretarias, com prefeituras. Ele procurou sempre manter total independência, né? Como ele dizia, não era questão, né, de ideologia, de sistema político, era questão da realização do reino de Deus, do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Simplesmente isso. Então, acho que isso foi
né, além da questão da espiritualidade, da tolerância, aspectos que foram muito bem lembrados aqui, também essa questão da liberdade, né, da autonomia, uma liberdade espiritual, né, voltada para o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, sem dúvida, mas e essa questão da construção também coletiva, da participação na comunidade. Não era à toa também que ele participava sempre, né, às vezes na questão das greves, dos sindicatos. Ele acompanhou de perto também, por exemplo, o Sindicato das Domésticas em Nova Iguaçu, né, ajudou a criar, né, a sede. Então, sempre, acho que isso é muito marcante nele. E essas frases que eu lembrei da missa. Né? Olha isso. Bom dia a todos. Eu tenho 25 anos, não sou da Diocese de Duque de Caxias. Há 25 anos atrás, quando eu nasci, já existia, né, a Diocese de Duque de Caxias. A gente também teve na nossa Diocese a figura de Dom Mauro Morelli, que alimentou bastante as lutas. Conheço pela história também, não pela vivência, porque eu era criança ainda no processo da saída de Dom Mauro. Mas a história de Dom Adriano passei a conhecer, claro, dentro da própria igreja, a gente dentro da Diocese de Caxias, né? Eu sempre ouvi da minha mãe algumas histórias, por ela já ter sido, né, da Diocese de Nova Iguaçu. E pelas palavras do pastor Mozart, a gente consegue perceber brevemente. Eu acho que qualquer pessoa que nunca tivesse ouvido a história de Dom Adriano chegasse aqui e ouvisse um pouco o que ele falou, a gente já percebia a forma, o ser humano que era o Dom Adriano. E algo que me tocou bastante também foi ao chegar lá no auditório, na reforma do auditório do Senfort, uma frase que tem estampada na parede: os pobres da Baixada me converteram. Então, essa frase, eu acho que é uma frase que toca bastante. Um bispo falar que os pobres da Baixada o converteram. Não o converteram ao cristianismo, ao catolicismo, porque ele, como o Mozart falou, era um bom católico, era cristão, mas converteram no sentido de olhar e enxergar a necessidade de se somar, de contribuir, de ser a luz e farol para as diversas lutas e necessidades da Baixada Fluminense. E hoje, né, então, pensando o que fazer, como o Dom Luciano bem falou aqui, a gente tem dentro da nossa, eu falo da nossa porque eu participo bastante também da atividade da Diocese de Nova Iguaçu. Então, dentro da Diocese tem várias atividades que são apoiadas, né, pela Diocese, que a gente pode estar somando. Exemplo, o Fórum da Baixada, tem a atuação também do Centro de Direitos Humanos. Então, são lutas, são ferramentas, né, que a gente pode se somar ainda e ser semente nesse processo de transformação. Bem como a Moema falou, a Moema fez essa apresentação a nível mundial, porque eu acho importante essa ideia da gente pensar, né, o mundial, para entender de fato que o que acontece aqui na nossa periferia da periferia, que é a Baixada Fluminense, é sintomático em relação ao mundo. Então a gente pensa esse global, mas na hora de agir a gente age local. E essas lutas, aí está o que fazer, a gente já tem algumas sementes. Então não basta, mas é um pontapé inicial a gente se somar a essas lutas e fazer parte desse processo, revivendo a memória desse processo de luta constante. Foi luta no passado, luta no presente e vai ser luta no futuro. E a gente tem que ter sempre a esperança, porque a gente todo dia toma um tapa na cara, um soco na cara dos opressores. Todo dia a gente se sente prejudicado por alguma coisa, mas a gente não pode perder a esperança. E a nossa esperança a gente se renova a cada dia através da necessidade de pensar e crer em dias melhores. Então é fundamental fazer memória
partir dessa memória tão bonita que está sendo mostrada aqui hoje. Queria fazer uma proposta para a gente caminhar aqui. Tem 2 pessoas inscritas, 3 agora, né? 4. Tem mais alguém? Só para a gente poder saber como é que vai organizar o tempo, são 11 horas. A ideia é que, se só tiver essas 4 pessoas, a minha sugestão é que as 4 pessoas falassem, a gente voltasse para a mesa para encerrar. Se tiver mais gente, a gente voltaria agora para não picotar muito. Se tiver essas 4, tem mais alguém? Fale agora ou se cai para sempre. É histórico. Cai para sempre por enquanto. Tá. Não é isso, né? As pessoas falam e animam outras pessoas a falarem, não é? Dom Luciano não está aceitando a inscrição dele, está se inscrevendo para falar, mas não está aceitando a inscrição dele. Então vamos lá. Bom dia, eu sou Antônio Lacerda, eu trabalho no arquivo da Cúria de Nova Iguaçu. O arquivo de Dom Adriano está presente nesse arquivo, né? Então, Dom Adriano chegou aqui em Nova Iguaçu em 66. Ele foi nomeado terceiro bispo de Nova Iguaçu. Ele era bispo auxiliar de Salvador, a diocese mais importante do Brasil, porque é a primeira, com direito à sucessão. Então, tudo indicava que Dom Adriano ia assumir a cátedra de Salvador. Mas em 66 acontece o inesperado. Paulo VI o nomeia bispo de Nova Iguaçu. E segundo o núncio, na época, falou assim: você vai para a pior diocese do Brasil. Falou para Dom Adriano. Por quê? Porque o primeiro bispo ficou só 11 meses em Nova Iguaçu. Saiu com raiva da gente. O segundo, homem bondoso, ficou 4 anos, fugiu do calor, que era muito quente, em todos os sentidos. Então o Dom Adriano veio. E já veio com essa... Você vai para a pior diocese do país. Mas Dom Adriano, por temperamento, não se deixou abater e veio para cá. Chegou aqui em 66, 2 anos depois, em 68, propôs uma ação da igreja, uma pastoral, que é a ação da igreja, que desse resposta concreta aos problemas do homem e da mulher da Baixada. E assim, ele tratou de organizar a igreja, fazer planos pastorais, fez planos pastorais aqui, belíssimo, todo o planejamento, e logo começou a escrever no jornal aqui da cidade, chamado Correio da Semana, não é o Correio da Lavoura ainda, que pertencia a um antigo comunista, um homem muito culto, chamado Dionísio Bassi. Aí já começam as implicações do Adriano está convivendo com o comunista, ele é amigo do Dionísio Bassi, já começa as implicações. Mas ele foi continuando, buscando uma organização aqui na nossa diocese. Ele introduziu aqui eleições diocesanas, onde a gente não voltava para nada aqui no Brasil. Então a gente elegia aqui o nosso coordenador pastoral, todos os padres diocesanos eram voto direto. Ele introduziu uma coisa muito interessante também, que era as irmãs regentes de paróquia. Então, de fato, o Adriano foi organizando a nossa diocese, foi dando resposta a esses problemas aqui da nossa Baixada. E ele foi muito incompreendido. Aconteceu que a gente já sabe, 76 ele foi sequestrado, 79 a bomba, né? Agora eu quero falar um pouquinho do homem Dom Adriano, da pessoa de Dom Adriano. De onde veio o pensamento de Dom Adriano? Onde ele foi forjado? Ele é acusado de comunista, Dom Adriano é marxista, da escola de Frankfurt, do Caim. De onde veio o pensamento dele? Então, o pensamento do Adriano foi forjado no pós-guerra, como a Moema falou bem aqui. O pensamento do Adriano é todo dentro dessa geração das respostas que Dom Helder Câmara tentou dar no Nordeste, através da Sudene, do Cepal, do Celso Furtado. É toda essa geração, essa efervescência na era dos planejamentos que a gente vai encontrar no pensamento de Dom Adriano. Isso é forte também nos escritos dele, nos planejamentos, tudo aqui é muito organizado, investiu muito nesse planejamento. Então, Dom Adriano bebeu muito nessa era do planejamento, nessa efervescência dos anos JK. Então, ele tem que buscar o pensamento do Adriano, que o pensamento dele é cepalino, dessa geração do Cepal, né? Geração do Celso Furtado, a geração de Dom Helder Câmara, né? Então, agora o Dom Adriano falou uma coisa: se não fosse padre, ele seria jornalista. O Adriano gostava muito
escrever. Ele lia 5 jornais por dia, fazia recortes. Dessa leitura dele, nós temos quase 80 mil recortes de jornais na Cunha. Nós temos de 8 mil fotografias do Adriano e do Fernando. Acho que é o Fernando e o André, que gostava muito da foto. É o Fernando Vermelhinho, né? Então, a gente tem muita coisa. E também tem os escritos dele. O Adriano escrevia muito. Ele criou aqui 2 periódicos, um periódico único, chamado Litúrgico Conscientizador, que era o papel, que era o folheto da missa, mas tinha vários artigos de Dom Adriano, biblistas, né? Então, o Adriano tem uma produção literária, formada por diversos artigos, circulares, cartas pastorais, entrevistas, artigos na Folha. É muito grande a produção literária de Dom Adriano e a gente conhece ainda muito pouco. Agora, a Universidade Rural, uma parceria que foi fechada com o nosso bispo, através do Arquivo Diocesano, e a Universidade Federal aqui de Nova Iguaçu, a Rural, que é uma bênção, digitalizou boa parte do acervo de Dom Adriano, principalmente a parte do dossiê do sequestro dele, da bomba. Então está disponível na plataforma da Universidade Rural chamada RIMA. Então você vai colocar RIMA, Universidade Rural no Google, que vai aparecer. Então tem muita coisa, não só os escritos do Adriano, mas muita coisa do mundo do trabalho. Em 78, Dom Adriano colocou a pastoral operária como prioridade da nossa diocese. Então, vários fundos operários, como Juventude Operária Católica, a pastoral operária, está disponível na plataforma da Universidade Rural. Tá? Então, fica esse convite. Quem quiser me aprofundar ou conhecer mais aulas do Adriano, visitar a gente lá na Cunha, no Arquivo Diocesano, que é o trabalho, e também a Universidade Rural, tá? Onde o pessoal também pesquisa. Agora, o nosso recente pesquisador está lá quase sempre lá com a gente, pesquisando a vida de Dom Adriano. Então, por isso eu encerro a minha fala. Excelente. Obrigado. Arthur. Porque se a gente começa a relembrar, tem muita coisa para. A gente quer ver você no filme. Eu acho que muitas coisas que foram faladas aqui, eu tinha graça nesses últimos meses, por vontade, com a colaboração do Marcelo, de voltar a ler algumas das entrevistas de Dom Adriano. E, inclusive, uma tentei reproduzir, digitalizamos a entrevista que ele deu em 81. E muitas das questões que foram levantadas aqui, a gente encontra resposta nas colocações de Dom Adriano em 81. Era realmente um profeta que falava, vivia o que falava e tem respostas sobre a questão do pessimismo, da esperança, das elites e um montão de coisas. E sobre a vida pessoal dele, a conversão dele. Dom Adriano sempre nos dizia uma coisa, que a igreja e os padres têm que ter 2 amores. 2 amores. Têm que ser apaixonados por 2 causas: Jesus Cristo e os pobres. E realmente foram as paixões que ele viveu até o fim. Viveu até o fim e, como dizia o padre Agostinho, ele amava profundamente a igreja, como o pastor falou. Mas ele tinha consciência, o padre Agostinho dizia, a gente tem uma mãe que está cheia de rugas, mas é a nossa mãe. A igreja é assim, está cheia de rugas, mas é a minha mãe. E para obediência à igreja, Dom Adriano tomou atitudes que nós, padres, não aceitamos muito, não, fizemos resistência e tudo mais. Mas ele, por fidelidade à igreja, ele tomava essa atitude mesmo contra a vontade dele, mas por obediência.
E, entre tantas coisas, só lembrar um momento que para mim é marcante, entre tantos que poderia lembrar. Eu cheguei na diocese exatamente na época, no ano desta entrevista, em 81. E a primeira tarefa que o Adriano me deu foi trabalhar no Riachão, na época da crise, da divisão entre o padre Valdir, que tinha ficado doente, que se levantou, e a diocese. Então, teve um momento, um dia, que a gente foi trabalhando lá e tudo mais, tentando reconquistar até os espaços nossos litúrgicos, que estavam na mão desse grupo fanático que seguia o padre Valdir. Então, tudo parecia tranquilo. Nós vamos celebrar em Nova Era, na igreja que tem lá perto de uma esquina muito bem caracterizada como esquina do pecado. Chegamos lá, estava o padre Mateus, entrou, a gente chegou, estava entrando, aí chegou o grupo dos fanáticos, botando todo mundo para fora. Ia ser missa, tinha bastante gente, e então não tem jeito. Igreja trancada, ele lá dentro gritando e nós do lado de fora fazer o quê? Dom Adriano disse: nós vamos celebrar aqui agora. Foi para frente da porta da igreja, botou a mala dele no chão, tirou os paramentos e celebrou. E o comentário dele depois: é a melhor missa que eu já celebrei, porque eu me senti identificado com Jesus Cristo. Eu acho que é apenas uma lembrança, mas é significativa da vivência de fé, de amor para Jesus Cristo e para o povo que está lá. Tá bom? Só isso. Bom dia. Meu nome é Johannes Niedermayer, mas todo mundo me conhece aqui como João. Eu não gosto muito de falar, mas ai de mim se eu não falasse. Dom Adriano merece, está me cobrando falar. Eu tenho uma história de 35 anos com ele. Dom Adriano era uma pessoa muito humilde, simples. Assim eu conhecia ele na Alemanha. Nós chamamos ele diversas vezes para os nossos grupos da linha da teologia da libertação. Mas nunca ele caiu numa atitude de sensacionalismo, de grandeza, nem aproveitou o sofrimento para isso. O sofrimento pessoal dele pelo sequestro, pela bomba, nunca. Só raras vezes, quando nós perguntamos diretamente: por favor, Dom Adriano, fala um pouco sobre a perseguição contra você. E raras vezes ele tocou esse assunto. Isso me impressionou, me impressiona até hoje, essa humildade, simplicidade. E 32 anos atrás ele me chamou: João, por favor, visite
a nossa prática da teologia da libertação, a nossa prática da pastoral. Visitei, peguei fogo, voltei para a Alemanha, não consegui ficar direto lá, voltei 30 anos atrás para ficar aqui. Ele me pediu: João, por favor, você como leigo tem que entrar, como teólogo, tem que entrar no seminário e morar lá. Então, ponto 2 para mim, ele apoiou muito o movimento dos leigos. E eu morava lá no seminário. Um dia, perguntei a ele: Dom Adriano, de onde vem a sua força continuar a sua luta, apesar de tudo isso? E ele me falou: João, vai comigo, eu vou te mostrar. Aonde me levou? Para a favela mais miserável naquela época da diocese, lá em Edson Passos para Rio do Vale, aquela favela Matador. E lá nós começamos a prática. Ele me falou: João, você tem que praticar o que você está lecionando. Vai comigo para esse lugar que eu mais amo. Foi aquela favela. Nós começamos a trabalhar com as mulheres, com as crianças. Construímos uma creche, um posto de saúde, centro comunitário. E um fato que me fez muito triste, foi, faz agora 25 anos, ele fez jubileu de 25 anos. Em vez de receber uma carta de parabenizar ele, ele recebeu uma carta do Vaticano acusando ele. Uma carta de advertência. Ele me mostrou essa carta no seminário. Eu fiquei muito triste. Me deixou essa carta por uns dias. Devolvi essa carta para ele. Claro, mandei essa carta para a Alemanha. E o povo lá da linha da teologia da libertação ficou muito assustado, muito. Mas ele nunca mais falou sobre essa carta, nunca. Eu também não. 25 anos. Um dia, também, 25 anos atrás, ele me pediu: João, você tem que fundar um trabalho prático. Fundar uma entidade extra. Perguntei: o que significa extra para você? Por favor, tem que fundar um movimento dos leigos. Desde o início do meu trabalho aqui na diocese, ele me tinha pedido: João, vai trabalhar na Caritas, vai trabalhar no Centro dos Direitos Humanos. Eu fiz tudo isso. E também tentei colocar em prática o pedido dele: por favor, João, tem que fundar uma entidade extra como o movimento dos leigos. Assim, nós fundamos a nossa entidade que se chama AVICRUS, Associação Vida no Crescimento e na Solidariedade. 25 anos atrás. Então nós estamos festejando agora este jubileu e nós nos lembramos
deste mandamento, dessa cobrança dele e colocamos como tema deste ano: a história nos mostra o futuro. E, como lema, a frase do profeta Isaías 7,9: se vocês não creres, não permanecereis. Exatamente como estou lendo isso aqui. Sem crer nessa filosofia, na base da teologia da libertação, sem crer na importância do movimento dos leigos, a Bíblia não vai permanecer. Como